Olá, bom dia para você que passa a acompanhar a nossa ministração. Nós vamos estar continuando hoje a ministração da circuncisão de Cristo, que eu comecei domingo passado. Para você que está nos acompanhando via mensagens na internet, pelo Facebook ou pelo YouTube, eu peço que você pegue todas as sequências de mensagens, porque é uma sequência de mensagens que compõe um raciocínio, tá? A minha ministração é uma ministração de ensino e eu estou tentando passar para você o pensamento bíblico para que você possa ter o entendimento que a palavra de Deus tem para nós, tá? Que isso tira as dúvidas, né? Nós estamos falando da circuncisão de Cristo. Nós voltamos lá atrás, quando Deus chama Abraão, que é o pai da fé. Nós falamos a semana passada sobre isso, que Deus chama Abraão, que tinha 75 anos de idade, manda ele sair da sua terra. Ele era uma terra de idolatria, Ur dos Caldeus, e manda ir para um lugar que Deus ainda iria mostrar para ele. Deus promete para ele que faria dele uma grande nação, né? E que nele, Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra, tá? E que daria para ele uma descendência numerosa. A gente tem que atentar para essa promessa, porque essa promessa que parece ser, nossa, que maravilha, que coisa grandiosa, mas Abraão já era uma pessoa de idade, 75 anos, no chamado dele, e ele não tinha filhos, e a mulher dele era uma estéril. Então, a gente olha, que bonito, mas você tem que se colocar no lugar de Abraão. Ele creu, a palavra de Deus diz que ele creu nisso. Ele creu, ou melhor, ele confiou em Deus. Porque não existe crer sem confiar. Tem muitas pessoas que dizem, eu creio em Deus. Aí você vai ver, elas não confiam na palavra do Senhor. Então, quem diz que crê, ela precisa confiar na palavra do Senhor e descansar que o que ele falou realmente vai se cumprir sobre a vida da gente. Abraão creu. Abraão creu e obedeceu ao Senhor, e diz a palavra que isso lhe foi imputado como justiça. Ele não tinha ainda nação, ele não tinha filhos, não existia Israel ainda, né? Israel estava começando uma história com ele, então não existia lei, não existia nada. E diz a palavra que ele foi justificado pela fé. E é isso que nós precisamos entender no raciocínio bíblico. Que não é rituais que nos salvam, que não é comportamento que nos salva, mas quando Deus deu uma palavra, que a gente confie, que a gente ande sobre essa palavra. Abraão mostrou o que é ter fé. Por isso que ele é chamado pai da fé, né? E ele creu, e Deus estabeleceu uma aliança com ele, e mandou que tanto ele quanto todos os descendentes depois dele, se circuncidassem no corpo, né? Seria uma marca que separaria eles dos povos em redor. É uma marca que estabeleceria como ele um povo de Deus, tá? E Deus mandou eles se circuncidarem. Mas o povo, os descendentes, precisavam continuar crendo como Abraão creu. Abraão creu, fez tudo que Deus mandou, circuncidou sua casa toda, deu a ordem para todo mundo se circuncidar depois na sequência, mas o povo precisava crer como creu Abraão. Não no sinal da circuncisão, mas na promessa que Deus deu através de Abraão, que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Só que o povo pegou esse sinal e se equivocaram e acharam que, porque Deus chamou Abraão, porque Deus fez uma aliança com a circuncisão no corpo deles, no corpo físico deles, eles acharam que eles eram salvos, que eles eram os escolhidos de Deus e que todo o resto do mundo estava perdido. E só eles eram os escolhidos, só eles eram salvos. Só que não. Eles precisam. Sempre Deus falou para eles: se vocês me ouvirem, era preciso ouvir a Deus. Então, amados, uma lição que a gente já toma de cara desde a última ministração é que eu preciso crer no que Deus fala, não no que eu entendo que Ele falou. Vou repetir. Eu preciso crer no que Deus fala, não no que eu entendo pelo que Ele falou. Abraão obedeceu exatamente o que Deus mandou, mas o povo depois fazia as coisas como ritual, não atinando para qual era a vontade de Deus.
E é isso que muitos religiosos, hoje e em todos os tempos, fazem. Estabelece o que eles entendem da palavra do Senhor, e é isso foi o grande pecado, a grande prevaricação dos mestres de Israel, que interpretaram tudo da maneira que eles bem queriam. E ainda por cima, acrescentaram pecado sobre pecado, que é ensinar o povo, e o povo também caiu nessa mesma armadilha, de não examinar, de não buscar a Deus, e muito poucos, né? É óbvio que sempre havia um remanescente fiel. E eu quero deixar claro para você que está me ouvindo, que eu amo Israel. Muitas pessoas falam assim, né? Muitas pessoas me bombardeiam às vezes, né? Pessoas que são judias. Eu amo Israel. Eu oro por Israel porque obedeço ao Senhor que da nação de Israel, que não é hoje só da nação de Israel, mas é de toda a terra, que toda a terra pertence ao Senhor. Eu amo Israel, só que a gente tem que mostrar a palavra de Deus como ela é. E Israel prevaricou contra o Senhor, né? Então, os descendentes de Abraão, por terem a marca da aliança, que era a circuncisão no corpo deles, por terem recebido as promessas de Deus, como eles não atinaram e continuavam pecando contra o Senhor, na sua soberba, Deus deu a lei para eles. E aí veio a lei, o sábado, as festas, o culto. Mas tudo isso era para mostrar para eles que eles precisavam de um redentor. Tudo isso eles pegaram como sendo para sustentar de que eles eram os filhos de Deus. Mas não é assim. Amém? Não é assim. Deixa eu só me voltar aqui que saiu a minha... Não é assim. Então, aquilo que era uma bênção para eles, preste atenção no que eu vou falar. Aquilo que era ser uma bênção se tornou em maldição. Como foi o maná depois. Porque eu vou dizer para você, viu, amado? Eu vou dizer para você, ser nobre é algo próprio, é constante. Você vai ver que o povo vai falhar em todos os sentidos, vai sempre falhando. Por isso que Deus protesta contra eles, estarão sempre falhando nisso. Tudo que Deus falou para eles da circuncisão, da lei, era uma figura que apontava para uma realidade, que é Cristo, o Redentor prometido. Por isso que Deus chamou Abraão, porque, afinal de contas, Abraão foi chamado com um propósito de criar a nação através da qual viria o Redentor, o descendente prometido no Éden. E isso tudo está interligado. O descendente prometido no Éden, que pisaria na cabeça da serpente, que resgataria a humanidade do pecado, da separação de Deus. Então esse era o objetivo da criação de Israel. Israel foi chamada para uma missão. Eles não eram salvos por causa desse chamado. Eles, como toda a humanidade, precisam se render diante daquele que viria, o Cristo de Deus, né? Mas eles pegaram tudo que Deus deu para eles, né? As figuras da circuncisão, da lei, etc, etc, etc. Se tornou a riqueza deles. Se tornou a riqueza deles. E é muito importante a gente atentar para essa terminologia que os profetas vão utilizar, e depois também no Novo Testamento vai ser utilizada essa figura da riqueza. Que muitas vezes você vai ver essa palavra riqueza, a gente vai ver um salmo agora, o Salmo 49, ela não está falando de uma pessoa rica financeiramente, não está falando disso. A riqueza que a Bíblia chama atenção é para a riqueza do orgulho, da soberba, de pensar o que quer. Deus fala e você faz o que você quer. Isso você toma como riqueza o que você pensa, as suas tradições, os seus rituais. Isso se chama, diante de Deus, riqueza, e é violência a palavra do Senhor. Salmo 49, vamos ver um pouquinho disso. E antes de eu entrar propriamente no Salmo 49, eu quero dizer para você que nos ouve que os salmos, eles são composições proféticas, tá? Não são somente expressões da alma daqueles que escreveram os salmos. Os salmos são profecias, especialmente mostrando fatos da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Os salmos, como os provérbios, serviriam para Cristo, para sustentá-lo na sua missão também.
né? Então eu quero que você, quando você lê os Salmos, você não pode pegar os Salmos como é um desabafo de Davi, dos filhos de Coré, seja de quem for. Não, eles estavam ali fazendo uma profecia. E era muito comum isso na cultura hebraica, né? Como as pessoas eram analfabetas, elas aprendiam através do canto. Então, os salmos eram cânticos na harpa, então as pessoas cantavam aquelas palavras e entraria na mente delas aquilo que Deus queria. Amém? Então é muito importante você ler isso. Quem pode se apropriar do que está nos salmos? Aquele que crê, para quem os salmos foram feitos, em Cristo. Tá? Então, se você crê em Cristo, você pode se apropriar das promessas, do Salmo 23, do Salmo 91, do Salmo tal, porque você está na oliveira verdadeira. Amém? Salmo 49, versículos 1 em diante. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará a sabedoria, a meditação do meu coração será de entendimento. Presta atenção, meu amado. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola e declararei o meu enigma na harpa. Olha o que eu falei, tá? Por que eu temerei nos dias maus? Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Está falando de Cristo aí, hein? Olha que impressionante. Dos que confiam nos seus bens, na sua fazenda, algumas versões falam assim, e se gloriam na multidão das suas riquezas. Esse salmo, ele vai falando, e é um salmo interessante, amados, porque ele vai falando, se você reparar, ele vai falar de Cristo. No versículo 15, mas Deus remirá minha alma do poder da morte, certamente me receberá. Olha lá, é uma profecia acerca de Cristo. Então, quando Cristo lia esses salmos, dava a convicção, Deus não vai me deixar na morte. Como Deus não vai deixar você na morte também, você que crê em Cristo agora. Ele vai ressuscitar você. Um corpo glorioso, participante daquilo que Ele projetou na eternidade, mas que foi interrompido com o pecado de Adão. Mas que vai voltar, porque Deus realizará todo o seu propósito. E Ele fala aqui também nesse texto, no versículo 15, e se você ver todo o contexto, versículo 20, o homem que possui riquezas sem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Ele vai falar 2 vezes isso nesse versículo, é um dos filhos de Coré que fala isso. Perceba, ele não está falando de riqueza financeira, ele está falando de isso que eu falei. Pessoas que tomam seus ritos religiosos como base da salvação para agradar a Deus. Isso é riqueza da pessoa. É riqueza sem entendimento. A pessoa está fazendo o que ela quer, não o que Deus quer. Ah, mas Deus falou, mas ele não era isso que você entendeu. As pessoas precisam atinar para o que Deus está falando na Bíblia, o que Ele quer. Não o que eu quero, não o que você quer. E é isso que Israel prevaricou, né? Ele está se referindo, tanto que ele fala, ele convoca no começo toda a humanidade, ricos, pobres, humildes, grandes, pequenos, todos, né? A mensagem direcionada para todo mundo. Por quê? Porque todo mundo jaz no maligno. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou você confia nisso que Deus falou, porque Ele falou justamente para nos livrar disso, ou você não tem a fé de Abraão. E tem muita gente que fala que é loucura acreditar que nós somos pecadores por causa de Adão. Ora, se Deus falou, você tem que confiar nele. Se você não diz que crê em Deus e não confia nessa palavra que Ele falou, então você é um incrédulo. Então, no mesmo rumo que o povo de Israel está. E permanece na condenação de Adão, e ponto final. Porque o que importa não é o que você pensa. O que importa para Deus é o que Ele diz. Então a gente tem que atinar para isso. Eu, você, todo mundo. Por isso que Ele convoca. Se você ler o Salmo 49, veja que Ele convoca todo mundo. Olha, todos precisam entender isso. Todos precisam de salvação. E essa salvação foi providenciada em Cristo Jesus, o Senhor. E a pergunta é, no que consiste confiar nas riquezas? Por que o salmista protesta contra os que se gloriam nas suas posses?
Quais as riquezas, desculpa, quais as riquezas e bens que o salmista faz referência? O termo riquezas se aplica aqui e muitas vezes nas escrituras, anote isso, aos méritos e obras que os homens fazem, que eles executam, estribando-se no seu próprio entendimento. Os méritos, eu faço, eu sou, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Então, riquezas, nas escrituras, refere-se aos méritos e obras dos homens que eles executam, se apoiando no seu próprio entendimento com a intenção de agradar a Deus ou de alcançar salvação. Isso está na Bíblia, em Jeremias 11:3, Jeremias 17:5. É o protesto dos profetas com relação a Israel. É uma referência, essa palavra, essa explicação é uma referência, em primeiro lugar, a Israel, ao povo de Israel, que confiava nessas riquezas que eles tinham, e se achavam justos aos seus próprios olhos, porque eles estavam fiados de serem descendentes de Abraão. Estavam confiados na sua religiosidade, nos seus méritos, nas suas virtudes. E de maneira geral, a nós se aplicam, a mim e a você, no que se aplica? As pessoas que confiam nas suas boas ações, as pessoas que aplicam no produto do que elas realizam. É muito comum a gente ver pessoas que falecem. Ela fala assim, essa pessoa certamente está com Deus porque ela era muito boa. Isso salva? Isso não salva. É muito comum. Quando a gente vê pessoas que partem para a eternidade, as pessoas falam, mas essa pessoa certamente está nos braços de Deus, que Deus a receba, porque ela era uma pessoa que fazia muitas coisas boas. Gente, fazer coisas boas não salva ninguém. Isso faz parte do nosso viver em sociedade. Isso é uma questão de consciência. Mas para Deus, eu preciso ouvir e entender o que Ele me fala e obedecer. E obedecer. Jesus ele falou sobre isso. Mateus 6:21. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Onde está o seu tesouro? Na minha religião. Não, a minha religião é essa. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tem muita gente que está com o coração na religião, mas não na palavra do Senhor. Mas pastor, as religiões não se baseiam na palavra do Senhor? Não. Nem todas. E até evangélicas. Ditas evangélicas. Há muito lobo vestido de cordeiro que pega os incautos e leva no mesmo caminho para o qual ele está indo. E a gente precisa atinar para isso. Aonde estiver o teu tesouro tem que estar sempre naquilo que Deus falou. Você tem que comparar tudo que você ouve com a palavra do Senhor. Agora, se você não tem a palavra do Senhor no teu coração, você vai pecar contra Ele. Esse é o princípio. Então, tem pessoas que vão às igrejas, mas sequer têm uma Bíblia. As pessoas ouvem mensagens na internet e sequer buscam examinar se aquilo que a pessoa está falando realmente é aquilo. É difícil de entender porque você precisa ter o Espírito Santo de Deus. Você precisa se humilhar antes para receber o Espírito. Você precisa abrir mão das suas bagagens, do que você pensa, do que você acha, da sua carga religiosa, da sua tradição de família. Muitas vezes tem que abrir mão. E as pessoas não fazem isso, mas seguram seus tesouros. Uma parábola que vai exemplificar bem isso é a que Jesus contou do rico insensato, lá em Lucas capítulo 12. Eu vou ler Lucas 12, 20 e 21. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros, que ajunta para si tesouros e não é rico para com Deus. Amado, o que importa você pode trabalhar, isso não é pecado, conquistar coisas, não, pode ter uma boa casa, pode ter um bom carro, pode ter um avião, pode ter o que você quiser. Deus não está importando com isso, desde que
o teu coração, o teu tesouro esteja nele. Se o teu coração não muda a prioridade, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque isso aqui tudo vai passar. Você vai embora e tudo fica. Meu marido foi embora e tudo ficou aí. Mal ele conseguiu me orientar. Eu tive que me virar do avesso para poder pôr tudo em ordem. A gente não esperava. A partida dele tão rápida assim. Tudo ficou, mas eu sei que ele está com o Senhor, porque ele era servo, porque ele se humilhou diante de Deus, porque ele serviu o Senhor com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu corpo. Mas eu pergunto para você, e quando você partir, o que você preparou? Era rico com Deus ou rico para você mesmo? É uma boa pergunta. Para quem que você está juntando tesouros? Estude, eu sempre falo aqui na igreja, pode estudar, trabalhe, a gente sempre incentivou todo mundo a estudar, a crescer no conhecimento que precisa para se tornar, ter uma boa profissão. Isso não é problema. O problema é que se você não colocar Deus em primeiro lugar, tudo isso aqui é nada. A salvação só é possível para aqueles que confiam em Deus. Confiam, quando eu falo confiar, significa descansar na esperança do que Ele propôs na sua palavra, que hoje para nós está consolidada em Cristo. A esperança para você é Cristo. Você precisa saber quem é Cristo verdadeiramente, não por ouvir falar da sua religião, mas por aquilo que Deus fala na sua palavra. Compre uma Bíblia, estude ela, analise o que eu falo. Então o Espírito Santo vai testificar no teu coração a verdade. Aqueles que creem nisso são os pobres de espírito, que Jesus vai falar no Sermão da Montanha, que reconhecem a sua necessidade espiritual, que não fica se baseando em si mesmo, na sua força, no que eu posso fazer, na minha capacidade. Se eu me basear na minha capacidade, eu estou perdida. A minha força vem de Deus. Todos os dias, em todos os detalhes do meu dia, eu falo obrigada, Senhor, pela sabedoria que o Senhor me dá. Obrigada porque nos serviços domésticos eu falo, Senhor, obrigada porque o Senhor me chamou a atenção para muitas coisas nesse dia. Tudo nos detalhes. E a gente tem que reconhecer que Deus é a fonte da nossa vida, da nossa sabedoria, da nossa inteligência, de tudo que eu sou e tenho. Quando a gente descobre isso, a gente anda com convicção inabalável. O que é dito no Salmo 49 é um grande enigma. Como ele mesmo declarou, o filho de Coré. Esse enigma, para você entender ele perfeitamente, vamos para Lucas, capítulo 18, a parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, do verso 9 a 14. Vamos juntos, por favor, acompanhe. Versículo 9. Jesus disse esta parábola, presta atenção. Há alguns que confiavam em si mesmos, grife isso, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Jesus estava falando com o povo de Israel, né, os escribas, os fariseus. E ele vai dar um exemplo aí. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, religioso, e o outro era um publicano, cobrador de impostos. O fariseu, posto de pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Eu nem ainda como este cobrador de impostos, como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo que eu ganho. Olha, vai reparando. Vai reparando na soberba. Vai reparando na exaltação própria. Toda pessoa que se exalta a si mesmo será o quê? Humilhada. Você tem que fazer coisas boas. Isso é próprio de todos nós fazermos, mas não se exalte, nem coloque isso como base do teu relacionamento com Deus, porque isso nem dizimar, nem jejuar, nem nada. Porque isso não é base. Não é base. Versículo 13, o cobrador de impostos, o publicano, porém estando de pé de longe, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus termina a parábola dizendo: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa e não aquele.
Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Se humilhar é se submeter a Deus. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou me humilhar. Não é a humilhação que você fala no sentido humano, de se humilhar na palavra de Deus, é servir a Deus, é obedecê-lo. É colocar o que você pensa subjugado ao pensamento dele. É você abrir mão do que você pensa diante do que Deus fala. Não é fazer o que você quer, mas é fazer o que o teu Senhor quer. Amém? O cobrador de impostos reconheceu a sua necessidade e estava ali humilde, sabendo que precisava de Deus, e o outro se ensoberbecia. Esse era o rico. Esse era o rico. A atitude do fariseu é de alguém rico, abastado, né? E veja que ele era um religioso. Ele não roubava. Ele era fiel nas suas coisas, não adulterava, não jejuava, dizimava. Mas era alguém abastado e rico, no sentido da palavra. O fariseu confiava nas suas fazendas, nos seus bens, e gloriava nas suas riquezas. E não foi declarado justo pelo Senhor. Vou dizer para você de novo, presta bem atenção. Não é o que você faz, é o que você crê que vale para Deus. Crer na palavra dele. Quais as riquezas que aquele fariseu possuía? O comportamento dele. Ilibado diante de toda a sociedade. Se comportar bem, não é questão de salvação, é questão de sensatez. Você quer ter uma vida prazível neste mundo, você tem que se comportar bem. Você tem que buscar, né, bom relacionamento com as pessoas, procurar ser honesto nas suas coisas. Tem problemas legais, principalmente. Então, ele se exaltava naquilo. Ele não está falando que ele possuía riquezas de bens, a fazenda, que algumas versões falam, não quer dizer que ele tinha terras, quer dizer que a riqueza dele estava na sua religiosidade. Apesar de ele se aplicar às boas ações, Jesus declarou que ele não foi justificado. Por que ele não foi justificado? Porque ele confiava nas suas virtudes, nos seus méritos, nas suas realizações. Ele confiava na sua origem em Abraão. Esse era o problema que Jesus vai tratar sempre com o judeu. Ele sempre, o jovem rico, no Novo Testamento também é a mesma coisa, é a mesma versão. Ele chegava todo, eu guardei a lei desde que eu era pequeno. Então vai e vende tudo que você tem e me segue. Eu não estava pedindo para ele vender tudo que ele era. Ele era rico financeiramente mesmo, o jovem rico do Novo Testamento. Mas ele tinha que se abrir mão daquela riqueza. Solta tudo isso e me segue. Entende? Esse raciocínio que você tem que ir pegando pela leitura da Bíblia desde o Antigo Testamento. Por isso que o Antigo Testamento não pode ser desprezado, como alguns até pastores evangélicos falam. Não, como não? Não pode. O Novo Testamento, ele é cumprimento do Antigo. E tudo se encaixa e se fecha. Então, o enigma proposto no Salmo 49, ele foi decifrado. Riquezas, fazendas, bens, refere-se aos méritos e às obras dos homens. E amados, muitos buscam a Deus segundo a sua justiça própria. Eu vejo muitas pessoas que não buscam a Deus por causa da sua justiça própria. Quantas pessoas, às vezes, vai na igreja e depois fica se comparando, mas eu não sou assim, mas fulano faz assim. Querido, busca o Senhor e trema você diante do Senhor. Fica se comparando com os outros. Cara, essas pessoas fazem isso, fazem aquilo, mas eu não faço assim desse jeito. Isso é justiça própria. O povo de Israel não encontrou justiça e salvação oferecida pela palavra. Quem te oferece justiça é Deus. Não são seus atos. Não são seus atos, não são os seus atos. Os seus atos é consequência de você servir a Deus. É consequência de você entender como Deus te amou, como Ele te deseja na glória eterna dEle. O povo de Israel não encontrou justiça e salvação oferecida pela palavra, porque eles se apoiaram na justiça própria. Romanos capítulo 10. Vamos ver o que Paulo... Agora a gente vai para o Novo... Você veja que eu caso os textos do Antigo com o Novo, porque eles se fecham.
Olha o coração de Paulo, apóstolo de Cristo, chamado depois da ressurreição, fariseu dos fariseus, perseguidor inicial da igreja, participou da morte de Estevão, mas teve um encontro com o Senhor. Da mesma maneira que o Senhor apareceu a Abraão, o Senhor apareceu para Paulo, um chamado. Um chamado. E ele creu, porque ele poderia não ter crido. Quando Deus escolhe uma pessoa para uma missão, eu vou repetir isso, porque tem uma doutrina que diz que Deus escolhe as pessoas para salvação. Isso não é verdade. Deus escolhe pessoas para a missão com quem Ele quiser. Mas a pessoa pode também rejeitar essa missão. Deus chamou Ciro, um rei que não tinha nada a ver com o povo de Israel. E o Ciro cumpriu a vontade de Deus na missão para a qual Deus lhe deu. E assim Deus chama a pessoa para missões. E Paulo foi chamado para uma missão. Mas ele criou. Então ele se tornou filho, servo do Senhor. E ele entendeu, um homem que foi criado na mais profunda religiosidade judaica. E eu quero dizer para você, eu mandei uns vídeos para vocês hoje, não sei se vocês chegaram a ver, eu espero que vocês tenham um tempinho, ao invés de ficar vendo uma série, pega os vídeos que eu te mandei, dá uma olhadinha lá, porque são interessantes de você examinar. Para você ver o pensamento judaico como é forte. A gente no Brasil é muito ligado, né, nas coisas, tá? Se der, deu, não deu, não deu, não. Lá é ritual sagrado. Muito forte. Paulo vai dizer em Romanos 10, irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é que se salvem. Essa também é a nossa oração, amém? Amém, igreja? A oração da igreja é que Israel se salve, como nós fomos salvos. Nós somos a oliveira desembestado, não, ao jambuzeiro. Nós somos o jambuzeiro que foi enxertado na oliveira. Mas a nossa oração é que Israel seja de novo colocado lá. Ele faz parte da oliveira original, amém? Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo do nosso coração por Israel. Pois eu lhes dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Você vai sempre ouvir da pastora Ana, se você não buscar a Deus com entendimento, se você não compreender, não vem com essa, eu não entendo a palavra. Não, você precisa entender. O inimigo é que não quer que você entenda. Tem que entender o que Deus quer, não o que você quer ou o que outros queiram. Entendeu? Quando eu falo de entendimento, é entender o que Deus quer que você faça. Desde o Éden, Adão pecou. Israel prevaricou. E o aviso para a igreja é: não cometam o mesmo erro. Porque se eu cortei o que pertencia à oliveira original, quanto mais vocês. Deus avisa. O princípio é o mesmo. Deus não muda. Ele não mudou com Éden, ele não mudou com Israel e não vai mudar com a igreja. E a gente precisa entender essas coisas. Entendimento significa que eu preciso compreender. Então eu tenho que debruçar um pouquinho, eu tenho que dedicar um tempo. Ao invés de ficar assistindo séries, pelo amor de Deus, para um tempo e fala: não, hoje eu vou tirar um dia da semana para estudar. Eu quero entender. Ah, mas como você vai alegrar o coração do teu pai? Como você vai alegrar ele? Essa palavra não é vã. Ela é a vossa vida, diz o Senhor. Então você precisa se debruçar com entendimento. E Paulo continua, versículo 3, Romanos 10, 3. Visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Presta atenção, meu irmão, e aplica o teu coração a esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Atina para isto em nome do Senhor Jesus e para o teu bem eterno. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A minha justiça, a tua justiça é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ponto final. Não é as minhas obras, não é a minha bondade, não é a minha inteligência, não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Mas quando eu entendo isso, tudo que eu sou e faço
glorifica a Ele. É diferente. A premissa é diferente. Primeiro eu preciso me apoiar em Deus. Então tudo mais será de louvor e glória para Ele. Do contrário, é tudo lixo. Você pode ser quem você for. Rico, pobre, mas a soberba, ele enxerga de longe. O soberbo, diz o Senhor, eu enxergo de longe. Porque ele vê o coração. Não há aparência. Amém? E aqui Paulo está se referindo com o seu coração dolorido para os seus compatriotas. Os judeus. Mas o princípio serve para mim e para você hoje, aqui no ano 2024 da era cristã pós-Cristo. O princípio é o mesmo. É buscar a Deus com entendimento, é buscar a sua justiça. Há muitos que estão cheios de justiça própria, como os judeus, e não da justiça de Deus. O objetivo da lei era Cristo, pois através do seu nascimento, morte e ressurreição, Jesus é a propiciação para todo aquele que crê. Cristo é a justiça de Deus e é a justiça de todo aquele que crê. Aquele que não crê em Cristo, aquele que crê em Cristo fez a vontade de Deus e não será confundido por toda a eternidade. Na palavra. Aquele que crê em Cristo faz a vontade de Deus e não será confundido por toda a eternidade. O que quer dizer isso? Porque as pessoas, você fica imaginando uma pessoa que se baseia na sua justiça própria, eu sou, eu faço, eu realizo, meus atos são bons, eu sou uma pessoa caridosa, eu dou bens, faço doações, morre. Onde ela estará? Aquela palavra que Jesus falou, louco. Tudo que você preparou, para quem será? Você fez para você mesmo? Não para mim. Palavras do Senhor Jesus que eu li agora há pouco. E a pessoa vai ficar confundida por toda a eternidade. Mas eu não entendi. Não adianta. Você tem que decidir isso antes de você morrer. A existência, enquanto o ar desta terra está entrando nas tuas narinas, você tem que entender estas coisas. Porque se você partir sem entender, você será confundido por toda a eternidade. Isso é terrível. Mas a palavra está aqui. A palavra está perto. Examine-a. Invoque o Senhor conforme Ele quer ser invocado, não conforme você pensa. Cristo é a justiça. É em função dessa falta de compreensão dos judeus ali, e de muitos hoje, que Jesus ele vai falar em Mateus 5,17. Não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Foi isso que eu falei para vocês, que aquele pastor, naquele vídeo que eu mandei para vocês, deu uma furadinha. Ele poderia ter sido enfático. A lei era um aio. A lei era um condutor para conduzir aquele povo rebelde até Cristo. Quando Cristo veio, a lei cumpriu o propósito dela. Mas eles continuam com a lei. E essa falta de entendimento deles, mesmo quando Cristo veio, eles acreditavam em Cristo, mas também continuavam acreditando na lei. No sábado, nas festas, em tudo. Não pode. Eles não entenderam que o objetivo da lei era Cristo. Ele era o significado. Ele era a lei, as festas, o sábado. Era uma figura. Cristo, o verdadeiro descanso que a humanidade precisa. Tudo entendido errado, até pelas igrejas hoje. Colocam sábado ainda como guardar sábado. Meu Deus. Sábado é Cristo, eu guardei o sábado, eu guardei o descanso que Deus me deu. Não é um dia, não é um horário, não é este tempo. É aquele que veio da eternidade para dizer, vem bendito, eu vim para te salvar. E você pega na mão dele, Senhor, me tira daqui. Me tira desse mundo corrompido. Os dias são maus, amados. Deus está abreviando tudo, hein? Você pode ver que o relógio está correndo. Não sei se está correndo, Paula. Você que vive de horário. O tempo está correndo, gente. Uma coisa está estranha.
Está voando. Parece que Deus está acelerando. Deus está com pressa. Então você que não entende essas coisas, pelo amor de Cristo, entenda. Porque é tempo, é tempo. Porque, como foi nos dias de Noé, Jesus falou isso. Quando a porta da arca se fechar, quem está fora ficou. Jesus vai voltar. Da mesma maneira que os profetas disseram, desde o Éden, Deus falou, eu mandarei meu filho, o descendente irá salvar vocês. Os profetas confirmaram. Jesus veio. E ele falou, eu voltarei. E terei vocês que confiam em mim, perto de mim, para sempre. Meu marido já está com ele lá. Não dá nem para imaginar a maravilha que o meu esposo, que agora não é mais meu esposo, né? É corpo, família do Senhor. Nós seremos uma família grande do Senhor nos céus. Uma grande família. Mas nós nos conheceremos, é óbvio, que Deus não faz coisas pela metade, a gente se conhecerá pela eternidade. Nós vamos nos encontrar aqueles que a gente ama e reconheceremos eles. Mas, amados, Jesus ele diz, eu não pense que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Jesus estava enfatizando uma coisa que é muito importante, que até muitas igrejas evangélicas não entenderam isso. Ele não está enfatizando os ritos e os cerimoniais religiosos que eles faziam, ele não está falando isso. Ele não está falando dos preceitos dos escribas e fariseus pela tradição oral que compõe o Mishnah e os comentários dos anciãos que criaram depois o Talmud, que é tudo acréscimo da lei. Mishnah é a leitura oral da lei e o Talmud é os comentários dos anciãos dos séculos que criou o Talmud, que regulamenta com cerca de mais de não sei quantas regras lá, de comportamento, de conduta, de viver em sociedade, de um monte de coisas. Tudo é controlado por esse Talmud. Mas isso foi criação do homem. O entendimento deles, do que Deus queria. Se a raiz for contaminada, toda planta o será. E é isso que aconteceu com Israel. E é isso que não pode acontecer com você. Se a raiz for contaminada, toda a árvore será. Então, Jesus era a realidade da lei. A lei era uma sombra. Então, Jesus não precisava guardar os sábados. Por isso que ele foi exortado, né, pelos fariseus. Nossa, hoje é sábado, né? Ele foi condenado porque ele guardava o sábado. Mas eu sou o sábado. O sábado está com vocês. O sábado sou eu. O descanso que vocês precisam para se livrar da opressão deste mundo. Ele era a realidade, então ele não precisava guardar o sábado, porque ele é o descanso que os sábados simbolizavam. Jesus deixou claro que nada do que constava na lei acerca dele, nem um jota, nem um tio, deixaria de se cumprir. Mateus 5,18. O que ele estava falando? Eu vim para cumprir. Porque tudo que estava escrito na lei acerca de como seria a vida dele, a encarnação dele, a vida, a morte e a ressurreição estava profetizado no Antigo Testamento, na lei. Desde a lei, nos salmos, nos profetas. Nem um jota, nem um tio cairia sem que tudo se cumprisse. Ele, mais ou menos, tem muitas passagens para falar, mas eu separei Lucas 24, 44. Jesus disse-lhes, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui Jesus já estava ressuscitado e apareceu para os discípulos, ele fala para ele, olha gente, precisava se cumprir tudo o que estava na lei, nos salmos e nos profetas. Tá? Então, nada deixou de ser cumprido. Por exemplo, Lucas 22, 37, que ele diz, porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim será cumprido, terá cumprimento. Então, que Jesus seria contado entre os malfeitores. Então, ele foi crucificado entre dois criminosos, né? É isso que está dizendo, uma profecia.
Então, tudo se cumpriu na vida dele. Então, é isso que Jesus falou, que eu vim cumprir a lei. Ele era o cumprimento da lei. A lei era uma figura, era uma sombra. Mas Cristo é a realidade. Para os fariseus e escribas, eles não entendiam o que Jesus fazia. A lei e os profetas estavam intimamente ligados à guarda da tradição dos anciãos. Então, a tradição oral deles, os comentários deles, do que eles deveriam fazer ou não fazer, estava ligado a isso. E Jesus falou assim, eu não vim cumprir isso. Né? Jesus não veio cumprir isso. Eles eram tão apegados a isso, essa era a riqueza tão forte deles, que Jesus diz em Lucas 18, 24 a 25. Lucas 18, 24 e 25. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Você entende agora? Fica mais claro agora quando você vê isso? Não está falando do rico, de dinheiro no bolso. Não, ele está falando do rico aqui dentro. Ó. Do rico aqui dentro. Ó. Quão dificilmente entrarão no... Você está vendo como a gente tem que estudar toda a palavra para poder casar e entender as coisas? Se você pega esse versículo no Novo Testamento, nossa, os ricos não vão entrar no reino. Tem muita gente que falou isso, né? Vocês não ouviram? Nós ouvimos. Não, você não tem que ficar enriquecendo não, que você não vai entrar no reino do céu. Não, meu filho, se você quiser enriquecer, enriqueça, não tem problema não. Só não coloque a riqueza no teu coração, porque aqui onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Só não coloca o teu coração nisso, né? Então, quão dificilmente entrarão no reino de Deus que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Está falando dos soberbos, está falando dos incrédulos, está falando daqueles que presumem de si mesmos o que eles acham que Deus pensa. O que eles acham que Deus pensa. Você não tem que presumir nada. Você tem que ler a palavra, entendê-la, confiar e obedecer. É a obediência à palavra de Deus que faz o homem aceitável diante dele, não são as suas práticas religiosas. Eu vou repetir, é a obediência à palavra de Deus que faz o homem aceitável diante de Deus e não as suas práticas religiosas. Os líderes de Israel, os mestres, hoje também os pastores, os que são doutores e mestres, devem guiar o povo segundo a palavra de Deus. Se sujeitar à palavra de Deus. No entanto, tanto os líderes naquela época, e ainda hoje, tanto os líderes como o povo seguiam os seus próprios pensamentos e não se sujeitavam a Deus. Você entende a sutilidade, amados? Não basta estar numa sinagoga e ouvir a palavra. E seguir o que você pensa. Não basta estar numa igreja, ouvir uma palavra e seguir o que você pensa. Não basta. Ou você crê e se sujeita a Deus, porque está ligado, a confiança, ela vem, a obediência vem da confiança. Deus falou, Deus quer o meu bem, eu vou obedecer, eu vou sujeitar, eu vou dominar o meu corpo, o meu pensamento vai se sujeitar a Cristo. Isso sim é se humilhar diante de Deus. Entende a diferença? Os mestres da lei afirmavam falsamente que os filhos de Israel eram possessão do Senhor. Mas, na verdade, essa promessa era condicional. Como o amor de Deus é condicional. Muita gente não gosta de ouvir isso, porque os pregadores falam que o amor de Deus é incondicional. Errado. O amor de Deus é condicional da mesma forma que foi com Israel. O amor de Deus é a palavra dele para você. E o teu amor para com ele é obediência, parte da aliança. Se você obedecer, você está em aliança com ele. Então você será amado por ele. É condicional. Incondicional é a graça dele. A salvação de Cristo é oferecida gratuitamente a todo mundo. Mas só será salvo quem obedecer. A graça é para todos. Todos, povos, não importa. Mas é para todos. Mas a salvação é para quem obedece. Porque o amor de Deus está sujeito à tua obediência. Ele se cumpre, se efetiva no obediente. Entendeu? Esse é o princípio desde o Éden. Não muda, Deus não muda, não existe variação no modo dele. Entenda isso, não existe variação no modo de Deus. Ele dá uma palavra, você precisa confiar e andar sobre aquela palavra.
constantemente, diariamente. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Sempre Deus avisou para eles: agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Ouvir não quer dizer somente entrar pelo ouvido, significa guardar, obedecer. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Deus avisou. Mas os líderes prevaricaram. Isaías 43, 27. Teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. O primeiro pai foi Adão. Adão pecou, destituiu toda a humanidade de Deus. Os teus líderes ficam dizendo: não, nós somos salvos, porque nós somos descendentes de Abraão. Ninguém é salvo porque é descendente de Abraão, nem de fulano, nem de ciclano. Você é salvo porque você é discípulo de Cristo. Ponto final. Isaías 65, verso 2. Estendia as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Deus está falando com Israel, com o coração dolorido, porque Israel é o povo do coração de Deus. Mas hoje Ele fala conosco da mesma maneira. Não seja rebelde. Não siga, não ande por caminho que não é bom. Não ande após os seus pensamentos. As riquezas, os bens, as verdades, refere-se a tudo que o homem executa na intenção de se salvar. A salvação só é possível àqueles que confiam em Deus, da mesma maneira que aquele publicano fez na parábola que Jesus contou. A única riqueza que prevalece é a palavra de Deus em nós. A única riqueza que vai prevalecer na minha vida, na tua vida, é a palavra de Deus dentro de você. Quando Jesus chama a igreja, Ele é a palavra. Eu fico imaginando essa cena, porque o Senhor me colocou muito claro esse desenho. Eu sou a palavra. Se você tem a palavra, quando eu chamar, você vai ser atraído por aquele que é a palavra. Né? Você tem a palavra dentro de você, você vive e anda pela palavra. Então, quando Jesus falar, venham. Um imã, vai ser um imã. Quando Jesus fala, toquem a trombeta. Nós que temos a palavra, subiremos instantaneamente, porque nós estamos com a essência dele. Nós temos a essência dele. Mas quem está fincado nas suas realizações, na sua soberba, no seu orgulho, fica. Porque não tinha parte com ele. Está entendendo? Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Você, por favor, examine isso de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, porque isso é tua vida. Não é agora. Sempre. Sempre. Eu tenho que parar. Vamos fazer um culto o dia inteiro. Ai, Jesus. Na palavra do Senhor estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, do poder e do conhecimento de Deus. Eu vou continuar na semana que vem, tá? Parei aqui. Circuncisão de Cristo, parte 3. Que o Senhor possa te... O Senhor já fez o que podia fazer por você, viu? Eu vou dizer para você que está me ouvindo agora. Ele deu a palavra dele, a própria palavra encarnou. Que você possa não endurecer o teu coração. Que você possa se sujeitar ao que você pensa, ao que você crê, se está de acordo com o que ele diz na sua palavra. Isso não é palavra de homens, isso é palavra de Deus. Ou você confia, ou você não confia em Deus. Amém? Que o Senhor possa te instruir, que você seja como uma criança, instruível, em nome de Jesus.